Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos novamente com a paz do Senhor. Abram comigo as vossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Opa, é isso mesmo. Capítulo 2, versículo 8 em diante. Oh, glória. Aleluia. Apocalipse 2, versículo 8. Vai dizer assim: e o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus na verdade, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará a um de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus? Aleluia. Confesso para os irmãos que estão um pouco nervosos que esse negócio de estudo dá um tremelique na gente, meu Deus. Mas estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Quem tiver a apostila, quem tiver o estudo, nós vamos começar na lição 6, né? A palavra do Senhor vai me dizer aqui, primeiramente, entrando um pouco na Bíblia, que o anjo do Senhor diz a Paulo: escreve tudo que eu vou te dizer. E ali Paulo escreve sobre a igreja de Esmirna, uma igreja pobre. Significa o quê? Simples. Não tinha grandes riquezas. O estudo vai dizer que provavelmente as suas riquezas foram divididas e partidas entre eles, porque era costume, né? Sempre quem tinha mais do que os outros dividiam entre si, para que ambos tivessem alimento, tivessem vestimento. Mas o Senhor disse que a igreja não era pobre. Por que será que essa igreja não era pobre? Vamos descobrir? Vamos lá. Durante o período em que Paulo ficou em Éfeso, na sua terceira viagem evangelística, todos os habitantes da Ásia ouviram o Evangelho de Jesus. Está em Atos 19, capítulo 10. Ele incluiu os eleitos e os forasteiros da Ásia entre os destinatários de sua primeira carta, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. É bem possível que a igreja em Esmirna, uma cidade situada aproximadamente 65 quilômetros ao norte de Éfeso, esteja incluída nessas citações. Mas a primeira vez que ela é identificada por nome é nas citações no Apocalipse. Por isso, não temos informações específicas sobre essa igreja, além dos 4 versículos desta carta ao anjo da igreja em Esmirna. O pouco que sabemos é positivo. Essa carta elogia e encoraja, sem ofender nenhuma crítica dos cristãos em Esmirna. Então aqui vai começar a dizer aonde fica situada Esmirna, né? Que é na Ásia. E ali Paulo, em suas viagens missionárias, assim como ele foi direcionado pelo Espírito Santo, na visão que ele teve, antes de ele ir para a casa de Cornélio, se eu não me engano, aonde o Senhor lhe deu uma visão dos lençóis e dos animais, e nessa visão o Senhor lhe deu a interpretação.
que todos eram convidados à redenção e à salvação. Paulo, muito obediente, segue essa ordem do Senhor e vá para todos os continentes pregando a palavra do Senhor. Em um desses continentes, ele chega até Esmirna. E o que o ensino vai me dizer até aqui de Esmirna, ela que era situada a 65 quilômetros do norte de Éfeso. Imagina essas viagens de antigamente, né, irmãos? Que a maioria era barcos ou a pé, né? 65 quilômetros da cidade em que Paulo ficava até Esmirna para pregar o Evangelho. E aqui no estudo vai dizer: a igreja em Esmirna, hoje conhecida como Izmir, a terceira maior cidade da Turquia e o segundo mais importante porto do país. Presta atenção. Esmirna então não era pobre, porque se hoje ela é a segunda maior cidade e um dos portos maiores, a pobreza não estava na cidade tanto naquela época, né? Ou ela estava em desenvolvimento, suponhamos assim. E no meio dessa cidade tem um povo que não era pobre, mas era pobre. Que tabu, né? Que confusão. A cidade, nos tempos atuais, ela é rica, mas o povo de antigamente era pobre e rico. O que será que esse povo tinha, né? Esmirna era uma cidade antiga, de uma região habitada durante milhares de anos antes de Cristo. A cidade foi destruída pelos lídios em 600 antes de Cristo e reconstruída pelos gregos no final do quarto século antes de Cristo. Hoje Deus está falando muito sobre reconstrução, né? Aleluia. Aqui vemos o exemplo de uma cidade que ficou muito tempo. 4 séculos, 600 a.C., vai dar o quê? Uns 2 séculos de cidade destruída? É isso, se eu não estiver enganada? 2 séculos de cidade destruída completamente. Imagina aí, 200 anos, sem vida, sem nada, e de repente é reconstruída. A cidade ganhou nova vida e pode ser descrita como uma cidade que morreu e tornou a viver. Durante o domínio romano, Esmirna se tornou um centro de idolatria oficial, conhecida como guardião do templo, grego Neópolis. Foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo para a adoração da cidade, deusa de Roma. 195 a.C. Em 26 depois de Cristo, foi escolhida como local do templo ao imperador Tibério. Foram descobertas imagens na praça principal da cidade de Poseidon, deus grego do mar, e de Deméter, deusa grega da ceifa e da terra. Então, pelo que a gente pode ver, após ser reconstruída, a cidade surge completamente idólatra, dividida por deuses, por estátuas, por governos. Talvez tenha ali uma miscigenação de culturas, né? Dos gregos com os romanos. E o resultado dessa mistura deu diversos deuses espalhados em Esmirna. E olha que ela teve um nome bem diferenciado. A cidade que morreu e tornou a viver. Quantas vezes na nossa vida não acontece essas coisas, né? Tem hora que a gente pensa que é o fim, e aí Deus vai lá e acrescenta só uma vírgula. Só uma vírgula. Uma pequena pausa.
Vamos continuar a leitura. Na época do Antigo Testamento, provavelmente tinha uma população de 100 mil, por ser um porto excelente, facilitando o comércio entre a Ásia e a Europa. Era uma cidade próspera. Olha o que eu falei no início. A cidade em si estava desenvolvida, tinha condição. E por que será que os cristãos eram pobres? Por que será? Aleluia. Vamos entender ao longo desse estudo. Aqui a palavra vai me dizer assim, começa assim, a mensagem que nós dizemos. Estas coisas diz o primeiro e o último. Jesus começa essa carta com as palavras de 1:17, frisando a sua eternidade. Volta comigo em Apocalipse 1:17, que vai dizer assim: eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Glória. Por que Jesus disse que ele era o primeiro e o último? Se a gente pegar a criação do mundo, Jesus estava na criação do mundo. Aleluia. Porque se a gente lê em João vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus já estava no princípio, desde o começo. E Jesus vai ser o último por quê? Porque ele virá pela última vez, transmitindo a sua glória e poder. Quem ficar na terra ouviu, e quem for para o céu vai ver eternamente, mas quem viu, viu, acabou. E ele é o último por quê? Porque ele foi o último sacrifício. Lembra do que nós falamos sobre o sacrifício? Que o pecado era tão grande que começou sacrificando a pomba, oferecendo pratos de trigo, de cevada, aí foi passando por cordeiro, foi passando por novilho, aí foi passando por boi, e aí chegou um tempo que o pecado estava grande, que não tinha mais o que sacrificar. E aí Jesus veio como o maior sacrifício, o último sacrifício de todos, o sacrifício final que nos deu a vida eterna. Mas ele virá novamente. Quando ele vier, ele não vai vir mais como sacrifício, ele vai vir já com o poder de rei, como ele é. Por isso ele se apresenta: eu sou o primeiro e o último. Em outras palavras, sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é, o que há de vir, o que será eternamente. Para não deixar essa dúvida, porque imagine, hoje ainda dizer para cristãos que Cristo era, e há de vir, é ainda meio confuso. Ainda mais naquela época, que poucas pessoas tiveram verdadeiramente o privilégio de conhecer Cristo verdadeiramente. Poucas pessoas tiveram esse privilégio de ser ensinado, guiado verdadeiramente por ele. Porque a Bíblia vai dizer que dos discípulos que ele tinha, ficaram só 12. E dos 12, 2 eram perturbados. Imagina o resto. Então, assim, Jesus queria deixar bem claro quem ele era e quem ele é, desde o princípio. Porque você já viu, o inimigo sempre tenta confundir isso da nossa mente, tirar de nós quem é Cristo, quem ele verdadeiramente é. E aqui provou para vocês que a cidade se tornou próspera, né? Mas e por que o povo passava essa dificuldade? Guarda essa palavra, não esquece não. Que esteve morto e tornou a viver. Quase igual à afirmação de 1:18, que é Apocalipse, né? Essa frase destaca a vitória sobre a morte na ressurreição. Na situação dos discípulos de Esmirna, encarando perseguições difíceis, seria especialmente lembrar da ressurreição de Jesus. O Senhor deles não fracassou diante da morte. Ele a venceu. Eles, sendo fiéis, teriam a mesma esperança. Mas espera aí entra em controvérsia, porque quando Cristo veio ao mundo, ele morreu. Que morte é essa que Cristo livraria os seus filhos? É a morte eterna.
Aqui nessa terra, irmãos, nós estamos à mercê a passar por muitas coisas. E uma delas é principalmente perder a nossa vida. Mas quando a gente se mantém firme a Cristo, nós podemos morrer aqui, mas teremos um legado lá no céu, teremos um lugar lá. E é dessa morte que Cristo venceu. Ele passou pela morte carnal, mas a morte carnal não teve poder para segurá-la, porque ele já triunfou sobre ela. E ele nos dá essa promessa de que todos aqueles que permanecerem fiéis nele terá a vida eterna. Vai morrer carnalmente, mas o seu espírito vai viver eternamente. No 2:9 vai dizer assim: conheço a tua tribulação. Se tem uma frase que eu quero que fique gravada no seu coração, é essa: seu pai te conhece. Seu pai te conhece, Jesus te conhece. Aleluia. Ele sabe tudo que você suporta e tudo que ainda você vai suportar. Ele sabe quais são as suas afrontas, suas limitações, seus medos, suas imparcialidades. Ele te conhece. Ele conhece até que ponto ele pode te testar. E ele testa, e às vezes testa além deste ponto, para te mostrar que ele conhece você melhor do que você mesmo. E para deixar bem claro que tudo está no controle das mãos dele. E aqui ele vai dizer: Jesus, nos meios dos candeiros, viu o sofrimento de seus seguidores. E aí, quem é esses candeiros, meu Deus? Quem são os candeiros? Tem alguém ali que já respondeu. Eu aprendo que eu sou candeeiro, por quê? Porque eu sou a luz do mundo. Aleluia. E no meio da luz do mundo, você pode ter certeza que vai ter sofrimento, que vai ter perseguição, que vai ter luta. Da mesma maneira que ele se compadeceu dos angustiados na terra durante o seu ministério, ele olhou com compaixão para aqueles que sofriam em esbirra. Mesmo assim, ele não os poupou de toda a dor, como veremos no versículo 10. A palavra tribulação aqui significa pressão que vem de fora. Agora vocês vão entender. Aleluia. Qual era a maior pressão que Esmirra enfrentava naquele momento? Era gente que não era crente, gente que não era servo, lutando contra eles. A pressão deles não era orar e Deus não ouvir. A pressão deles não era passar fome. A pressão deles não era poder cultuar. A pressão deles era que eles eram perseguidos por ser fiel a Deus, mal vistos por adorarem ao Senhor, ser caluniados, maltratados por serem servos de Deus. Talvez você olhe para o seu irmão que está do lado e pense assim: nossa, agora eu entendi que eu não tenho problema, porque eu posso cultuar livremente. Mas eles não. Quanto mais eles buscavam o Senhor, mais o povo queria destruí-los. Porque vocês viram no começo que era tipo uma miscigenação de culturas. Então tinha gregos e romanos adorando estátuas em tudo quanto era lugar. E um pequeno povo era servo. E aquele pequeno povo incomodava. No meio de 100 mil, suponhamos que 5 mil eram servos. Aqueles 5 mil incomodavam os 95. Deixava eles doidos. Por quê? Porque não se rendiam aos deuses deles. Porque não deixavam de ser fiel. Porque não paravam as suas orações e as suas buscas. Por isso que Cristo vai dizer que eles eram pobres. Talvez eles não tinham tanto recurso como os demais. Mas eles eram ricos porque eles não tinham o que os demais tinham, que era o Espírito Santo, que é a presença de Deus, que era a salvação e lugar reservado no céu. Às vezes a gente pensa que ser rico é estar bem financeiramente. Mas a nossa maior riqueza e o que mais incomoda o mundo é exatamente a presença de Cristo em nós. É exatamente ter Cristo, ser servo de Cristo. Imagina, aquele povo de antigamente fazia tantos rituais malucos e os servos de Deus simplesmente dobravam os joelhos e o céu descia. Eles precisavam se cortar, derramar sangue, ficar de fome, matar
inocentes, para tentar ter alguma coisa que nem sempre tinham. Enquanto o servo de Deus só dobrava os joelhos ou rendia graças, e Deus o sustentava. Essa é a maior incomodação do inimigo. É saber que eu e você podemos simplesmente dobrar os joelhos, abrir o coração porque o Pai nos ouve. Enquanto no mundo a gente tem que se matar, se vender, se drogar, se prostituir para tentar ter algo momentâneo de prazer. É por isso que a igreja, desde o princípio, foi tão perseguida. Se você vê, quando Jesus veio a esse mundo, ele foi extremamente perseguido. Se você ler João, você vai ficar de queixo de quantas vezes o povo que se dizia ser servo de Deus queria apedrejá-lo. E só não fizeram porque ainda não era o tempo de Jesus morrer. Porque se fosse, Jesus tinha morrido não só uma vez. Porque era cada hora que eles queriam atacar a pedra. Quando Jesus morre, que começa a perseguição com os apóstolos, imagina, dos 12, que agora voltou a ser 12, porque depois chega Matias, né, e entra na jogada. Imagina que eles não sofreram. Imagina que Paulo construindo as igrejas, criando os discípulos em todo o continente. A perseguição era grande, porque este pequeno povo incomodava demais. E incomoda até hoje, porque não se dobra, não se rende, não se entrega e não recua. E Jesus sabe disso. E por que Jesus permitiu que eles passassem essa tribulação e essa pressão? Nós entendemos que quanto mais tribulação, mais pressão o povo de Deus vive, mais ele cresce. Quanto mais a tribulação vem contra o povo de Deus, mais fiéis eles ficam. E agora você entende por que sua vida tem que ser, às vezes, desmontada de cabeça para baixo, para você entender o que você quer. Porque é na pressão que você decide se você quer ser ou não. É na pressão que você revela se você vai adorar, se você vai murmurar, se você vai criticar ou se vai ser fiel. No meio da pressão a gente vê muita coisa, né? Então a pressão deles vinha de fora. O povo queria destruir eles a qualquer custo. E Deus permitia, porque era necessário. Aí vai dizer, a tua pobreza, mas tu é rico. Apesar de morarem numa cidade próspera, os cristãos em Esmirna eram pobres. Provavelmente sofriam discriminação por causa da sua fé. E assim se tornaram pobres. Você viu que o lugar era rico? Imagina, conjectura comigo aqui, eu vou pegar essa palavra do pastor. Imagina você chegar na entrevista de emprego, uma cidade grande, o carro dos seus sonhos. E aí de repente a pessoa olha para você e diz assim, antes de começarmos a entrevista, o serviço é assim, o salário é assim, tudo te agrada. E aí ele vira para você e fala assim, mas a pergunta que não quer calar, tu é crente? Aí tu diz, sou, graças a Deus. Ele disse, para fora. Era praticamente isso que o povo vivia. Imagina, aí você olha assim, aí você vai na venda da esquina, comprar, suponhamos, fiado, ou no dinheiro, ele olha para você e diz assim, tu é crente? Tu serve a Cristo? Sim. Por que você não compra? Era isso que eles viviam. A cidade tinha recursos para eles viver bem. Mas aqui, diz, né, conjectura, né, que eles eram discriminados por serem cristãos. Imagina nós chegar nisso? Misericórdia. Da mala em casa, esse dia chegou, eu vou contar isso aqui para vocês, porque isso aqui tem a ver. Esse dia chegou um homem lá em casa e disse assim, boa noite, pastor. Eu olhei para ele e disse, amém. Eu falei assim, pasqueira, eu não sou pastora. E o homem está me chamando de pastora, amém. Aí eu falei, imagina, eu chegava lá na padaria da esquina, a mulher da esquina olhava assim, você é crente? Sou. A partir de hoje você não pode comprar pão. E eu com meu bucho grande, como é que eu ia fazer? Com a minha fome. Então era praticamente isso que eles viviam, por isso que eles eram pobres. Mas mesmo assim eles eram ricos. Porque eles não se rompiam. Talvez passavam fome, talvez sentia sede, frio, mas Deus sustentou eles. É bem possível também que tivessem sacrificado seus recursos em prol do Evangelho, como os macedônios fizeram,
para ajudar os irmãos necessitados alguns anos antes. Veja em 2 Coríntios 8, do 1 ao 9. Mas a pobreza material não tem importância quando há riqueza espiritual. Veja em 3 João 2. A situação dos discípulos em Esmirna era muito melhor do que a igreja em Laodiceia, que se achava rica, apesar de sua pobreza espiritual. Então, a maior riqueza de um cristão não vem do ouro, não vem da prata, vem do espiritual. Glória a Deus. A blasfêmia dos falsos judeus. Blasfemar é falar mal. Frequentemente refere-se à blasfêmia contra Deus. Aqui, porém, a blasfêmia é um aspecto do sofrimento dos crentes em Esmirna. Esta difamação veio de pessoas que se chamavam judeus, mas de fato não eram verdadeiros judeus. Os judeus que tiveram uma sinagoga em Esmirna perseguiam o cristão. Ao invés de serem verdadeiros judeus e descendentes espirituais de Abraão, veja em João 8, 39 a 47, Romanos 2, 28 e 29, eram servos de Satanás, o principal mentiroso e acusador dos fiéis. Está em Apocalipse 12, do 9 ao 10 e João 8, 44. Então a pressão era realmente de religião contra religião. Os mesmos judeus que crucificaram Jesus eram os mesmos que queriam acabar com Esmirna. Por quê? Exatamente por isso. Por não se dobrarem a culturas, por não se dobrarem a vãs religiosidades, por serem fiéis, por se manterem firmes. No 2:10 vai dizer: não temas as coisas que tens de sofrer. O sofrimento oferecido por Jesus não é o livramento do sofrimento. Opa, o conforto, meu Deus. O conforto oferecido por Jesus não é o livramento do sofrimento. Ele anima os discípulos em Esmirna a não desistirem por causa das tribulações que viriam logo. Covardes não têm esperança em Cristo. Está em Apocalipse 21, 8. Pessoas que fogem da sua responsabilidade diante de Jesus por medo de sofrer não são dignas da comunhão com Ele. Pessoas que ensinam que o servo fiel será próspero e livre de sofrimento nessa vida não acreditam nas palavras que Jesus mandou à igreja em Esmirna. Tem gente que Deus vai dizer: sofre e continue sofrendo. E o sofrimento só vai acabar na glória. Assim como o povo de Esmirna, o sofrimento deles só acabou na glória. Porque muito dele foi preso. Ficaram ali sendo presos por 10 dias. E muitos perderam a vida. Mas aqueles que se manteve fiel, Deus também se manteve fiel a eles. E preservou eles com vida. Não na terra, mas no céu. E isso me faz lembrar meu Deus, me lembrei da passagem sobre se revestir das armaduras de Deus. Quando Deus manda a gente se revestir, não significa que quando a gente está revestido, a gente não vai sofrer ataque. Significa que a gente vai resistir o ataque. Vai vir certo, vai ferir, vai sangrar, vai doer, mas você não vai morrer. Você vai sobreviver. Porque a palavra também me diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quanto mais resistência, mais vencedor você se encontra. Efésios 6:10, né? Aí, Deus é bom. Eu esqueci aqui, mas Deus lembrou. Obrigada. Sobre revestir. Aí tem gente que pensa que revestir é: não vou sofrer ataque, não vou sofrer dano. Menino, quando tu tiver armado, vai ser cada bomba que o diabo vai lançar de tu para testar tua armadura. Tu vai. Chega, vai tremer assim. Ai, Jesus. O diabo está para lançar em prisão em alguns de vós. Olha, isso é Cristo dizendo. O diabo é visto como fonte de perseguição. Alguns seriam presos, provavelmente aguardando julgamento e possível morte.
como eu acredito que muitos foram, né? Para serem postos a provas e tereis tribulação de 10 dias. Olha quanto Deus é perfeito. Tem coisa que Deus vai dizer assim, suporta. Tem coisa que Deus diz, não, tem começo e tem fim. É 10 dias, é um dia, é um mês. Jesus no deserto foi quanto? 40. Tinha o começo e o fim. Aqui em Esmirna teve o tempo. Acredite, talvez você não saiba o tempo, mas Deus sabe o tempo. Tem gente que fica à prova um mês, aguenta um mês. Tem gente que vira uma tribulação de um dia, é um dia. Tem gente que é anos. Suporte, né? Peça a graça de Deus. O efeito da tribulação seria o de provar a fé desses cristãos. A sua lealdade a Cristo seria testada sob ameaças de morte. Mas a perseguição não continuaria para sempre. 10 dias sugere um tempo curto, mas completo. Seria uma aprovação completa. Teria um fim. E aí, irmãos? Será que a gente dá conta? Deus olhar para a gente e dizer assim, é 10 dias, filho. Aí você pensa assim, não, são só 10 dias. Aí depois eu vou ficar livre pro resto da vida. No primeiro segundo da tribulação, nós, meu Deus, socorro! Não é? Que a gente passa cada coisa. Porque Deus vai dizer assim, foi um tempo curto, mas completo. Imagine você deve ser testado de todas as formas. Espiritual, emocional, sentimental, saúde, financeira. Ver seu cachorro, seu papagaio, seu periquito, seu parente mais distante ser atingido. A pessoa que você ama e até a pessoa que você odeia. Tudo no combo. Aquela pessoa que você nem dá moral, Deus vai lá dar uma torcida nela também. Você fala, você até respira fundo. Essa foi a tribulação que eles passaram. A tribulação completa. Imagine Deus quebrando eles assim, todinho. E aí depois que quebrasse tudo, ficasse só aquele pozinho, ele apertasse mais um pouco. Pois é, irmãos. Deus tenha misericórdia de nós, porque eu não estou preparada para isso tudo ainda não. Vamos lá. Mas tinha um propósito. Ver a fé deles. Ver a lealdade deles. Então quando Deus te provar, pode ter certeza que Deus quer saber onde está a sua fé. Se você vai murmurar, se você vai desistir, se você vai recuar, você vai chutar o balde. Mas quem nunca chutou o balde e correr atrás dele depois? O problema não é isso, o problema não é suas reações humanas. O problema é às vezes você não reconhecer que você realmente precisa de Deus. Esse é o maior problema. Vamos lá. Por ter vínculos tão fortes com a idolatria de Roma, Esmirna se tornou uma cidade perigosa para os cristãos. Esta carta fala sobre perseguições que viriam até décadas depois do Apocalipse. Perseguições atingiram os seguidores de Cristo na cidade. Um dos casos mais conhecidos da história pós-bíblica é o de Policarpo. Ele foi morto na sua velhice quando recusou a negar a sua fé em Cristo. Uma carta descrevendo o martírio de Policarpo, que aconteceu cerca de 156 depois de Cristo, relata as palavras deles em resposta às ameaças dos governadores romanos. Por 86 anos eu tenho servido a ele e nunca me fez nada de mal. Como então poderia eu blasfemar contra meu rei e salvador? Aqui temos um nome, né? Chamado Policarpo. Quem foi Policarpo? A pastora já está ali só de hoje. Misericórdia. Policarpo foi um bispo da igreja primitiva, discípulo do apóstolo João, contemporâneo de Inácio e professor de Irineu. De acordo com Irineu, Policarpo foi instruído pelos apóstolos e foi posto em contato com muitos que tinham visto a Cristo. Ele viveu da segunda metade do primeiro século até meados do século II. Policarpo foi martirizado pelos romanos e a sua morte foi influente
até mesmo entre os pagãos. Eu quero frisar aqui a morte de Policarpo e frisar algumas passagens dele da Bíblia, que vai dizer assim: a carta de Policarpo inclui frases de Mateus, Marcos, Lucas, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 1 e 2 Pedro, 1 João e Judas. Esta é uma forte indicação de que a igreja primitiva já considerava os evangelhos, Atos e as epístolas como escrituras inspiradas. Olha o problema que esse homem se meteu. Esse aqui eu tenho que frisar. Todo mundo sabe que no começo só era considerada a Torá, o Pentateuco, os 5 livros. E aí o homem veio fazer epístola com as cartas, com os evangelhos. Pense na briga que esse homem comprou. Imagina aí. E aí o povo não fica satisfeito quando vê alguém sendo fiel a Deus e buscando mais sobre a verdade, né? Eu vou ler sobre a morte dele, que essa morte foi bem linda. Eu vou dizer aqui para vocês. Alguns detalhes da morte de Policarpo estão em detalhes. Concorda-se que ele foi preso como homem velho e condenado a ser queimado na fogueira por sua devoção a Cristo. O procônsul romano teve pena de Policarpo e exortou a renegar sua fé. Tudo o que precisava fazer era dizer: César é o Senhor, e oferecer um pouco de incenso à estátua de César. E assim viveria. Olha a resposta dele: 86 anos eu servi a Cristo, e Ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Então ele foi levado para o local da execução. Uma tradição afirma que quando os guardas perceberam que não tinha pregos ou cordas para prendê-los ao poste, Policarpo assegurou-lhes que nenhuma restrição era necessária, que Jesus o capacitaria a suportar as chamas. Outro relato diz que as chamas evitaram o seu corpo, arqueando-se sobre a sua cabeça. Quando os guardas perceberam que Policarpo não podia ser queimado, eles o esfaquearam com a lança, e o sangue que escorreu extinguiu as chamas. Presta atenção como esse homem foi preso. Como ele foi morto. Que eu li, talvez você fique um pouco confuso. Era para ele ser preso a um poste, para ele não correr, ele seria queimado. Então tinha que ter pregos ou amarrado as mãos e os pés. Quando os guardas viram, ele falou assim: não se preocupa não, daqui eu não vou fugir não. Teoricamente. E aí ele taca fogo. O fogo não queima ele. Você não está entendendo? O fogo não queima fogo, como a pastora falou, não queimou. Todo mundo esperando o homem ser queimado. O homem não queima. E o homem está lá. Talvez cantando, ou como Estevão, contemplando os céus abertos. E aí, como os guardas perceberam que ele não morria, esfaquearam ele com a espada. Meteram a espada nele. E lá de boa. Morreu. E aí o sangue do cara escorre. O sangue apaga o fogo. Você já viu sangue apagar fogo? Eu não sei nada sobre medicina, mas nunca vi sangue apagar fogo. Ainda mais esse fogo de antigamente, que esse povo usava muita pólvora, né? Muita tremeira lá. E aí, ó, Policarpo tá tranquilo. Só que aí o povo que é idólatra, né, usa muito a imagem de Policarpo para as coisas erradas, mas na verdade ele foi um dos mártires de Cristo, do Evangelho de Cristo, né? Vamos lá, vamos finalizar, meus irmãos, que o tempo meu já está acabando, eu converso demais. Ser fiel até a morte. O fim dessa perseguição para alguns poderia ser a própria morte. Mesmo assim, deveriam ser fiéis. Às vezes arrumamos qualquer desculpa para não fazer algo que Deus nos pede.
Mas nada, nem a nossa própria vida, deve ser mais importante do que a nossa fidelidade a Deus. E dar-te-ei a coroa da vida. A palavra coroa, do grego Stéphanos, refere-se à coroa da vitória. A coroa da vida vem de Cristo, o único que pode dar a vida. Em João, tá aí as referências, né? Aqueles que amam a vinda de Jesus receberão a coroa da justiça. 2 Timóteo 4:8. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como em todas as cartas às igrejas, Jesus chama os destinatários a ouvir a sua mensagem. Quem são os destinatários? Quem são os destinatários? Pelo amor de Deus, não deixa sozinha não. Aí sobre essa puxa só para mim. Somos nós, porque nós somos a igreja. O vencedor, aqueles que permanecem fiéis diante das perseguições, são vencedores em Cristo. De nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, que é o castigo eterno. Os perseguidores poderiam causar a primeira morte, mas os fiéis não sofreriam a segunda morte. Veja Mateus 10:28. Conclusão, vamos finalizar. Eu vou finalizar com as minhas palavras, porque eu sei que aqui já tem algumas palavras. Mas eu quero dizer, às vezes ser fiel vai custar a nossa vida. Às vezes ser fiel vai custar o nosso pão, a nossa vestimenta, uma qualidade de vida melhor. Às vezes Deus vai provar a gente de todas as formas que a gente imaginar e das que a gente ainda nem pensar. Mas sempre Deus vai estar conosco. Sempre Deus vai cuidar de nós. Mesmo que às vezes Ele não te responda. Mesmo que às vezes Ele não te mostre sinais de que Ele está contigo. Mas não se esqueça, nada foge do controle das mãos dele. O bem, o mal, permitido por Ele, tem algo profundo por trás. E eu tenho certeza que a maior vitória que qualquer cristão tem que desejar é o céu. Eu sei que aqui às vezes a gente se preocupa tanto, né? Ainda mais quem é mãe, quem é pai, se preocupa tanto com o filho, com o futuro, preocupa tanto com o dia do amanhã. Preocupa, que a gente é carne, até quem não é pai e mãe se preocupa. Os jovens estão muito ansiosos, muito aflorados. As crianças, meu Deus do céu, você conversa com essas crianças, as crianças já estão assim, aceleradas, né? Preocupadas. Algumas sonham em sonhos lindíssimos. Mas nós precisamos realmente nos preparar para a chamada de Cristo por Reino. E talvez a gente não vai viver 10 anos, 10 dias, ou talvez vamos viver séculos. Mas a gente precisa estar preparados, ser fiel. A gente também não pode deixar de pregar a palavra verdadeira. Doa o que doer. Não podemos mais massagear egos. E olha que desde o início, o Senhor sempre foi contra isso. Massagear ego, fazer a vontade dos outros. Precisamos sempre, irmãos, sempre, em todas as ocasiões, ter fé, ser leal. Não há homens, não há placas de religiões, porque vai chegar um tempo que o próprio irmão que está do teu lado vai querer te perseguir, vai querer te matar, vai querer te levar para o lado errado. Você tem que ser fiel em Cristo, estar firmado nele e permanecer nele. Outro conselho que eu dou até para mim mesmo: resiste, resiste, resiste e resiste. Esses dias para trás, só para finalizar, eu passei por uma coisa que eu olhei assim, eu disse assim, isso aí não é possível. Coisas que muitos não tem nada a ver com a minha vida. E eu precisei ser provada nisso. Eu olhei assim, tudo que eu queria fazer, não era ser como esmirra. Era mandar vai catar coquinho na roça, e eu vou catar a coquinho na outra também. Porque tem hora que a gente é ser humano. E aí tudo que eu fiz foi só olhar e dizer para Deus, eu falei, Senhor,
me põe de pé. Se o Senhor me sustentar, eu dou conta. Se o Senhor não me sustentar, o negócio vai ficar feio. E aí eu sentada, eu ouvi ele dizer assim para mim: eu te sustento. Glória a Deus. E sobrevivi. Eu não sei se vai vir outra pior do que essa, mas se Deus me sustentar, eu venço. Agora, se Ele não me sustentar, o bagaço fica feio. Então, que Deus também te sustente. Que Ele segure firme na sua mão. Te fortaleça. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Eu sei que talvez eu passei um pouquinho, mas eu tô confiando. Glória a Deus. Eu tô suando. Glória a Deus. Meu Deus. Maravilha, Deus.